Oi, pessoal. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 7. Eu agradeceria se vocês abrirem em Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Nós lemos até o versículo 5. Tinha uma pessoa que eu conhecia. E ele trabalhava na máfia e matava as pessoas. E ele estava vivendo na prisão. Ele sempre matou as pessoas, mas ele sempre se achava porque ele era homem. Eu sou bem macho, né? E quando ele não gostava dos guardas da prisão, ele pegava eles e ameaçava de morte. Ele pegou os guardas 6 vezes na prisão. E ele se achava bem macho, ele se achava muito. E um dia, através do colega dele, da prisão, ele escutou o evangelho e recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, o coração dele mudou. Nossa, eu fui tão insensato. Nossa, eu vivi que nem um tolo. Antigamente, ele pegava os guardas, ameaçar eles de morte. Ele tinha um coração bem arrogante quanto a isso. A maioria das pessoas pensa que seu pensamento que eles têm é um pensamento óbvio. Eles não pensam que é um pensamento que está no caminho errado. Mas quando a gente lê a Bíblia, o primeiro homem, Adão, ele tinha a liberdade de escutar a palavra de Deus, mas ele também teve a liberdade de escutar a palavra de Satanás. Adão, mais do que a palavra de Deus, ele escolheu escutar a palavra da serpente. Em outras palavras, o coração dele estava inclinado para a voz de Satanás. Desde então, o homem e Satanás, eles começaram a conectar o coração. Surgiu um túnel do coração entre o homem e Satanás. Por isso, porque todos os dias a gente é arrastado pelo pensamento que vem de Satanás. Por mais que a gente queira viver de uma forma bondosa, o ser humano acaba cometendo pecado, adultério e começa a ter coração mentiroso e também coração de matar. Então, independente de quão bem você tente ser, de tão bom você tente ser, mas porque Satanás te engana, você acaba cometendo pecado. Então, Deus deixou a pessoa cometer pecado. Não porque Deus se agrada que ele deixou o homem cometer pecado. Mas quando o homem comete pecado, aparece a natureza dele. A minha natureza é má. Ele acaba descobrindo isso. Ah, eu cometi pecado. Não é assim que você simplesmente vai pensar. Davi, depois que cometeu adultério com a mulher de Urias, ele descobriu a sua pessoa. Ele falou que em pecado, e na iniquidade, a minha mãe me concebeu, em pecado eu nasci. Ou seja, a vida inteira dele era pecaminosa, a vida inteira dele era suja. A gente Deus não deseja somente que a gente cometa pecado e a gente fique confessando esses pecados, mas Ele deseja com que a gente perceba que a gente é um pedaço de pecado.
Então, nós devemos jogar fora esse coração que recebemos de Satanás e devemos aceitar um novo coração que vem de Deus. Se você não aceitar esse novo coração de Deus, independente de quem você seja, porque você é descendente de Adão, você vai viver com o coração de Satanás. Então você não tem que se arrepender do coração de, eu cometi pecado, eu fiz maldade, mas você tem que confessar o coração de que realmente o seu coração está conectado ao de Satanás, de que o seu coração é pecaminoso. Se você ficar guardando o coração de Satanás, então, não somente de uma forma formal você vai dizer que é pecador, mas Satanás está impedindo de você receber a salvação e nascer de novo. Então, quando a gente procura na Bíblia, a época de Noé, as pessoas estavam procurando a Deus, clamando por Deus. Então, naquele tempo, eles, do seu jeito, estavam clamando e buscando a Deus. Mas, quando Deus falou para eles fazerem a arca e entrarem na arca, por que eles negaram a palavra de Deus? Então, vamos supor que o seu papel é um papel branco. Vamos supor que o seu coração é um papel branco. E se está escrito no seu coração, faz uma arca e entra nessa arca. Mas o coração das pessoas não era como um papel grande, assim, branco. As pessoas, elas tinham Satanás colocou por muito tempo o pensamento no coração do homem de rejeitar, de reverter a palavra de Deus em outras coisas. Então, muitas pessoas naquele tempo tinham seu próprio pensamento e escutaram vagamente a palavra de Deus. E aqui diz que Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Então, Noé, fazendo tudo o que o Senhor lhe ordenara, não era com seu próprio coração de decidir, eu não vou cometer pecado, eu não vou fazer maldade, eu vou ser bom. A maioria das pessoas que começam a frequentar a igreja, elas pensam dessa forma. Eu não posso cometer pecado. Eu tenho que viver de uma forma bondosa. Então, desde então, a pessoa lendo a Bíblia, ela começa a ler a Bíblia e começa a ser boazinha. Então, a pessoa pensa que vai poder viver de uma forma bondosa. Mas quando ela realmente faz isso, ela percebe que ela não pode ser boa. Então, a maioria das pessoas que estão vivendo pela lei, elas podem perceber na hora. Elas tentam cumprir a lei e elas veem que ela é um cristão superficial porque ela vê, eu tento cumprir a lei, mas não consigo. Eu sou uma pessoa que tento cumprir a lei, mas eu não consigo servir a Deus. Por isso, quando essa pessoa olha para Jesus, o coração, ela pode perceber que o coração dela e o coração de Jesus são bem diferentes. Então, se você quiser servir a Deus, se você quiser servir a vontade de Deus, se você quiser servir a palavra de Deus, não dá para ser com o seu próprio coração. Tem que entrar o coração de Jesus Cristo para você poder viver conforme a vontade de Deus. Você acaba percebendo isso. Quando eu fiz 19 anos, um dia eu descobri a minha pessoa. Até então eu frequentava bastante a igreja, eu me esforçava para ser bonzinho e cumprir a lei. Mas eu não conseguia fazer isso muito bem. Foi por um erro, né? Se eu tentar dessa vez vai dar certo. É só me esforçar que vai dar. Eu sempre tive esse tipo de coração. Mas um dia, pela graça de Deus, Deus me fez enxergar com os outros olhos. E eu vi quão imundo, quão mal eu era, que eu não tinha mais chances da salvação.
E assim eu descobri quão imundo e mau eu era, que eu não podia confiar em mim diante de Deus. Quão realmente sujo e mau eu sou por natureza. E quando eu pensava na minha pessoa, que acreditou nesse tipo de pessoa até agora, nossa, eu ficava com tanta vergonha. Quando eu vi a palavra, através da palavra, quão sujo e mau eu sou, quando eu comecei a ler a Bíblia com esses olhos, eu comecei a enxergar a Bíblia diferente. Quando eu acreditava em mim mesmo e dependia de mim, porque o centro do meu coração era eu, então, mesmo que eram palavras da Bíblia, se não combinava com o meu coração, eu não aceitava. Se a palavra da Bíblia combinava com o meu coração, eu somente podia aceitar esse tipo de palavra. Então, eu não podia aceitar o verdadeiro sentido da Bíblia. Mas depois que eu comecei a negar a minha pessoa, eu pude aceitar também palavras que não combinavam com os meus pensamentos. E assim, eu pude dar a minha pessoa para Deus. E assim, as palavras que eram diferentes do meu coração começaram a entrar no meu coração. Então, na época de Noé, Deus falou para Noé. Mas quem escutou a palavra de Noé, somente Noé escutou. Quem escutou a palavra de Deus, somente Noé escutou. Somente Noé pôde escutar a palavra de Deus. Uma coisa tão simples. As pessoas daquela época, assim como eu antigamente, porque elas tinham o seu próprio conceito, porque tinham o seu próprio conceito, não podiam aceitar a palavra de Deus. Deus falou que ia destruir esse mundo com a água. Porque isso é a palavra de Deus. Então, é uma coisa lógica que o dilúvio de Deus vai vir. Mas, mais do que acreditar na exata palavra, eles acreditaram no seu pensamento. E porque eles acreditavam no seu próprio pensamento, o dilúvio não ia vir. Então, como eles acreditavam no pensamento deles, parecia que a palavra de Noé que ia vir de dilúvio era uma coisa muito vaga. Noé falou, não é minha palavra, isso é a palavra de Deus. Ah, tá bom, eu sei, isso é a palavra de Deus. Mas não vai vir dilúvio. Quer dizer que eles estavam acreditando no seu próprio pensamento. Quando a gente acredita em Jesus, está escrito que arrependa-se e creia em Jesus. O que é se arrepender? Eu roubei, matei, adulterei. É importante você perceber esse pecado. É importante você se arrepender desse pecado também. Mas o mais importante é você se arrepender do seu coração. O coração de confiar em si mesmo. O coração de depender em si mesmo. O coração de seguir o seu próprio coração. Esse pensamento que você tem que se arrepender. Porque o meu pensamento está sendo controlado por Satanás. Se eu seguir conforme o meu próprio pensamento, eu jamais vou poder agradar a Deus e nem servir a Deus. Porque Satanás continuamente quer arrastar o nosso coração para um lado oposto do de Deus. Então, se eu não jogar fora o meu próprio pensamento, porque o meu pensamento está sendo arrastado por uma direção oposta da de Deus, então mesmo vendo a palavra de Deus, eu não consigo entender. E mesmo que eu entenda, então parece que a palavra de Deus não vai dar certo. Por isso eu não posso seguir a palavra de Deus. Noé jogou fora o seu próprio pensamento. E assim ele recebeu graça de Deus. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando Deus falou, eu vou destruir esse mundo com a água. Então, no coração de Noé, o julgamento entrou no coração dele, porque nós somos maus, Deus vai destruir esse mundo com a água. Deus falou, faz uma arca com madeira de cipreste. Ah, então eu tenho que fazer arca com madeira de cipreste.
porque assim eu vou ser salvo. Então, porque o coração de Noé acreditava na palavra de Deus, ele somente podia fazer conforme a vontade de Deus. Mas a pessoa que não consegue ser obediente à palavra de Deus, não é porque eles não conseguem obedecer porque a palavra de Deus é difícil, mas porque Satanás colocou pensamento diferente dentro de nós. Parece que o meu método é mais certo do que a palavra de Deus. Parece que eu vou fracassar se eu seguir a palavra de Deus. Parece que eu vou ser um tolo se eu acreditar na palavra de Deus. Então, porque eu tenho um coração de acreditar no meu pensamento, eu não consigo obedecer a palavra de Deus. Então, na época de Noé, muitas pessoas foram arrastadas pela água. Por quê? Não é que Satanás forçou eles a morrerem, mas porque Satanás colocou um outro coração diferente do de Deus dentro deles. Então, as pessoas começaram a rir quando viram a Noé. O quê? Vai chover? Chover sempre choveu. Ah, porque não tem muita chuva no céu, vai chover e depois vai parar. Mesmo que chova todo o céu, não vai chover muito. Ai, não tem muita nuvem no céu. Ai, não vai encobrir toda a montanha. Eles sempre tinham o seu próprio pensamento. E eles ficavam se consolando um com o outro. Ah, e o pastor da nossa igreja não pregou dessa forma. Ah, então quer dizer que o pastor da nossa igreja não é tão bom quanto Noé? Ah, e o pastor da nossa igreja ele é tão espiritual? Ah, então quer dizer que Deus falou com Noé e não com o meu pastor? Não, isso não faz sentido. Então Satanás fez surgir vários pensamentos, criou esse clima e fez eles se distraírem para não fazerem a arca. Noé continuamente pregou a palavra de Deus. E dentre alguns deles, escutando a palavra de Noé, foi assim que Deus falou, então talvez possa vir o dilúvio mesmo. Não sei, eu acho que talvez eles possam ter tido esse coração. E se eles tivessem tido esse coração, tá falando besteira, as pessoas ao redor falariam. E a arca estava pronta. E um dia, quando teve um barulho diferente, de repente os pares de animais começaram a entrar na arca. Olha que estranho. Por que ninguém está mandando os animais entrarem na arca, eles estão entrando automaticamente? Será que realmente não vai vir um julgamento de Deus? E se vier o dilúvio? Então, surgiu esses tipos de corações. Mas e se realmente tiver dilúvio? Para de falar essas besteiras. Então, mesmo surgindo esses tipos de pensamentos, né, mesmo mais, porque o clima não conduzia para esse lado, as pessoas não entraram na arca. Ou seja, Satanás estava conduzindo o coração dos homens. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Não é porque Noé era mais bonzinho que ele entrou e as outras pessoas eram más que eles não entraram. Antes que Noé fez segundo o Senhor lhe ordenara, ele jogou fora o seu próprio coração. Se ele seguisse com o seu próprio pensamento, ele jamais poderia entrar na arca. A palavra jamais entraria nele. Se você jogar fora o seu coração, a palavra de Deus vai ser tão doce, tão divertida. Mas se você ler a palavra de Deus com o seu próprio coração, você não vai entender a palavra e não vai ser nada divertida. É o que a Bíblia está nos falando. Fala que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pensamentos. E no livro de Isaías 53, o que está escrito? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, ele morreu na cruz.
Está escrito, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está falando que a morte de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados e os pecados acabaram. Então, independente, se vocês estão escutando essa palavra, independente de quem seja, mas quando o seu coração não está preso na direção da voz de Satanás e escutar essa palavra de Deus, como vocês vão acabar pensando? Ah, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Ah, está escrito na Bíblia que Jesus morreu pelos meus pecados. Ah, Jesus Cristo, ele foi punido por todos os meus pecados. Ah, ele para ser punido pelos meus pecados, ele foi crucificado. Ah, então acabou o meu pecado, acabou o julgamento do meu pecado. Ah, Deus, Jesus Cristo já perdoou todo o meu pecado, eu já não sou mais um pecador. Ah, eu sou limpo. Ah, muito obrigado, meu Deus. Ah, meu pecado foi lavado. Então você vai acreditar assim. Porque Jesus Cristo ter sido crucificado, isso é uma coisa que realmente foi realizada, mas porque as pessoas são presas por Satanás, quando escutam essa palavra, como é que elas pensam? Ah, Satanás está me enganando. Ah, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. É verdade que ele perdoou seu pecado, mas porque nós sempre cometemos pecados, então nós somos pecadores. Então Satanás continuamente faz eu rejeitar e negar a palavra de Deus dessa forma. A morte de Jesus Cristo não perdoou o pecado só por um tempo, mas a Bíblia diz que ele lavou, ele cumpriu a eterna redenção. Então, embora a gente cometa pecado todos os dias, é verdade que a gente comete maldade. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados, isso não é uma verdade? Então, Jesus Cristo perdoou uma parte do pecado e outra parte ele deixou? Não. Mas porque ele lavou perfeitamente todo o nosso pecado. Então, a maioria das pessoas, quando escuta a palavra de Deus, elas acabam agradecendo e acreditando que seus pecados foram perdoados. Mas porque Satanás trabalha no nosso coração, se a gente não negar a palavra de Satanás, se a gente não negar a palavra de Satanás no nosso coração, e a gente não aceitar que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, Satanás continuamente nos engana, fazendo a gente pensar que ainda a gente tem pecado no coração. Então, porque a gente sente isso no nosso coração, a gente pensa, como eu ainda tenho pecado? Hoje em dia, muitas pessoas que frequentam a igreja, elas estão orando, implorando para que seus pecados sejam perdoados. Então, as pessoas pensam que é uma coisa natural pedir perdão pelo pecado. E se você pensar direito, realmente isso é uma coisa errada. Porque Jesus já foi crucificado para lavar nosso pecado. Jesus Cristo, ele já derramou o seu sangue, foi crucificado e acabou o nosso pecado na cruz. Então, é uma verdade que todos os nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve. E isso não está escrito somente numa parte da Bíblia, mas está escrito em várias partes da Bíblia. Em todas as partes da Bíblia, diz que os nossos pecados se tornaram tão brancos quanto a neve. E porque a Bíblia não é mentira, é verdade que o nosso pecado foi lavado mais branco do que a neve. Mas Satanás, para que o nosso coração não se liberte do pecado, ele fica colocando pensamentos. Então, porque a gente comete pecado, a gente sente que a gente é pecador. Ele faz a gente sentir que se a gente disser que é justo, a gente é arrogante. Então, as pessoas dizem que são pecadoras. Por isso, elas vivem com pecado no coração. E porque elas vivem bloqueando a Deus e ela... Então elas não conseguem ter uma exata vida espiritual. E assim, o Espírito Santo de Deus não pode viver trabalhando vividamente dentro de nós. Então a verdadeira obediência surge do coração.
Então, a verdadeira fé também surge do coração. Mas Satanás, ele nos arrastou para as trevas, para o lado diferente do de Jesus. Por isso que o nosso coração sempre está dentro do pecado. Para você poder aceitar pela fé que Jesus Cristo foi crucificado pelos seus pecados, primeiro você tem que negar a sua pessoa. Esse pensamento que eu tenho, isso é influenciado por Satanás. Por isso eu sempre sigo pela carne. Se eu seguir nesse caminho, eu vou fracassar. Eu não posso seguir o meu pensamento. Então, com esse coração, eu tenho que jogar fora o meu pensamento. Na época de Jesus Cristo, todas as pessoas que receberam a graça foram assim. Nas bodas de Caná da Galileia, Jesus mandou os serventes colocarem água nas talhas de pedra, mas eles não puderam colocar porque eles pensavam que aquilo era água. Então, esse pensamento rejeita a palavra de Deus. Então, Jesus falou para os 10 leprosos, vai e mostra-te aos sacerdotes. E com o pensamento deles, eles pensaram, e daí se eu mostrar a minha lepra para o sacerdote? Mas a pessoa que jogou fora o seu próprio pensamento podia seguir a palavra de Jesus. Então, o coração do homem é diferente do coração de Jesus. Com o coração do homem, ele não pode obedecer à palavra de Deus. Então, se a gente quiser seguir a palavra de Deus, primeiro eu tenho que jogar fora o meu pensamento e tenho que receber a palavra, o pensamento de Deus. Por isso, em Filipenses está escrito, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não quando você tem o seu coração, mas quando você tem o coração de Jesus Cristo, você pode servir a Deus. Noé, ele foi obediente a Deus, porque ele não seguiu o seu próprio coração, mas porque ele aceitou o coração de Jesus Cristo, ele pôde fazer conforme a vontade de Deus. Porque todos nós rejeitamos a palavra de Deus, com o nosso próprio coração não podemos seguir a vontade de Deus. Por isso nós temos que jogar fora o nosso pensamento e seguir a palavra de Deus. E assim como Noé, poderemos seguir a vontade de Deus, ser justificados e santificados. Na próxima vez eu ainda falarei. Até logo, até lá. Obrigada.